Aqui, vamos iniciar. Tá entrando enquanto vai entrando o pessoal, tá? Só para, então, rapidamente eu vou ficar coordenando aqui mais, né? Apresentar o Lucas, para quem não conhecia ele é nosso sócio aqui do INEPAD também. É muito centrado, depois ele vai talvez contar um pouquinho da história dele aí, da gestão de crédito que ele faz, mas ele é muito centrado na área financeira, com essa especialidade em crédito e estratégia, né? Esse é o foco principal. Ele atua hoje em alguns clientes que a gente tem específico nessa área de crédito e dá aula disso também, né? A área de finanças e crédito. Então, o que a gente está preparando, a ideia dessas rodadas que a gente tem que a gente está preparando de aulas, né? Até depois eu quero pedir para vocês, para todo mundo depois pautar a gente o que vocês querem mais ouvir de assuntos que vocês julgam prioritário nesse momento, tá? Porque a gente está preparando um circuito de aulas aí, ninguém melhor do que vocês para falar o que é importante. Ó, tem mais gente entrando aqui. O que é importante. Então, hoje o assunto é crédito. O motivo desse assunto é porque a gente está bastante preocupado com isso. Tem diversos clientes que estão, de fato, tendo problema ou vai ter problema mais para frente, né, de realizar o crédito com o cliente, ou seja, fornecer o crédito e aumentar o risco. E existem técnicas, modelos, fórmulas, tem tudo preparado para que isso não ocorra, ou seja, se reduza o risco. Então, o Lucas vai contar um pouquinho disso aí, tá certo? Obrigado pela presença de todos e conforme for entrando, eu vou estar aqui no chat. Eu peço a todos até que, por gentileza, coloquem no mute a parte de vocês. E se for falar, eu não sei, Lucas, como é que você conduz isso aí, mas eu fica à vontade para me interromper, à vontade. Tá, então só uma coisa, só fala para mim quem são as empresas que estão aqui com a gente. Eu ia falar outra coisa também. Se vocês puderem renomear eu vou falar todo mundo que está, mas conforme vai entrando, renomear o nome e colocar o nome e a empresa, né? Mas eu vou passar todo mundo aqui. O Samuel da Passalacqua, o Antônio aqui do Suporte Rei, da empresa Suporte Rei. A Alcolina Financeiro, temos aqui as meninas do financeiro, acho que são meninas, né, que tem aí, se não me engano. O Rogério, da Alcolina também, Silvio, da Ortometric, que está aqui com a gente também, a Paty aqui do INEPAD, e não sei se o Silvio está com mais gente aí, Silvio, não? Está sozinho? Tem mais gente aí, Silvio, com você ou não? Está sem som. Ah, tá o pessoal aí também, né? Está sem som seu microfone aí. Bom, tá? Esse pessoal tem mais empresas para entrar, tá? O pessoal deve estar, já a Zinho vai entrar, tem algumas outras que vão entrar agora. Mas de toda forma, agora passo a palavra para o Lucas aí para ele dar. Se vocês arrastarem o mouse também aí, ou enfim, clicar na tela do Lucas, vocês podem colocar para travar a tela deles, tá? Ou arrastem para o lado, que ele mostra a tela principal, que no caso vai ser a do Lucas, tá bom? Porque senão alguém fala, ele muda automático a tela. Então, deixem aí na tela do Lucas para passar a aula. E quem quiser fazer algum comentário, alguma coisa que não quiser interromper, pode colocar pelo chat. Entra no chat lá, que eu vou estar lá também monitorando todo mundo. Eu posso ajudar em alguma coisa aí, tá bom? Então tá, gente. Muito obrigado. Boa aula para todos nós. Vai lá, legal, pessoal. Legal, pessoal. Prazer aí conhecer aqueles que eu não conheço ainda. E prazer em revê-los, aqueles que eu já conheço. O Eduardo me introduziu, mas eu quero me apresentar um pouquinho. Meu nome é Lucas, né? Lucas Clemente. Eu sou mineiro, sou de Guaxupé, mas estou em Ribeirão Preto há mais de 10 anos. Sou graduado e mestre em administração de empresas pela FEA, pela USP de Ribeirão Preto. E atuo com consultoria financeira já há mais de 10 anos, trabalhando aí com o professor Alberto. E, especificamente, eu tenho aí uma vivência com projetos de elaboração de política de crédito, né? Por isso que o Eduardo aí me chamou para falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá? Então, eu vou mostrar uma agendinha aqui, mas o meu objetivo aqui hoje eu vou falar um pouquinho, conceituar um pouquinho de risco de crédito, mas o objetivo é apresentar um passo a passo, assim, alguns elementos que são importantes na definição de uma política de crédito, tá? Bom, porque eu trouxe aqui só alguns exemplos
Deixa eu esconder a janelinha. Ó, vou esconder, eu não vou ficar vendo vocês com frequência, então, porque eu vou esconder a janelinha aqui para poder ver o slide, mas quando quiserem falar comigo, pode me interromper ou falar no chat aí que o Eduardo enfim, conduzindo o chat, tá? Só um pouquinho da minha experiência com projetos de crédito. A gente, há alguns anos, atua no INEPAD, né, até por um know-how aí do professor Alberto, elaborando políticas de crédito para empresas, tá? Então, nesse tempo, esses são alguns projetos que eu atuei diretamente, sendo responsável pelo projeto. Então, desde a Previ, que a gente fez lá um modelo de análise de risco de clientes, na Bovespa, definimos a política de risco também para analisar um tipo de cliente específico deles, que é banco. Oi, alguém? Oi, desculpa. Não, tudo bem, eu achei que alguém estava me chamando. A Braskem, destaquei aqui a Braskem porque eu estou há mais de 8 anos atendendo a Braskem. É um projeto bem específico lá, a gente escreveu a política de crédito deles, né, definiu todo o processo, desde análise de risco, solicitação de limites, aprovação de limites, e lá a gente fez um sistema, que é um sistema que automatiza todo esse processo. Então, por isso, a Braskem é um cliente contínuo que há mais de 8 anos eu atendo eles, tá? A BASF, mesma coisa, a gente atuou desenvolvendo um modelo de risco, uma modelagem estatística para análise de crédito, e um cliente mais recente é a CS3 Mármores e Granitos, que é um cliente de médio grande porte aí, do Espírito Santo, que também escrevia a política de crédito deles, criando todo o processo, desde a solicitação, análise de risco de clientes, a liberação de limites, as condições de pagamento, enfim. É um trabalho que o conteúdo que eu vou apresentar aqui hoje tem bastante a ver com a experiência aí que eu tenho trabalhado no INEPAD, tá? Então, deixei alguns depoimentos aqui, mas eu vou passar, depois a gente manda esse material para vocês, tá? Bom, só uma agendinha, eu vou falar aqui com vocês. Primeiro, eu vou... me permite um tempinho aí para fazer alguns conceitos. Eu sei que não o objetivo não é sempre ficar conceituando muito, mas é importante falar um pouquinho de conceito. Eu vou conceituar um pouquinho de risco, mas vou tentar passar mais rápido por esses temas, tá? Só para a gente ficar no mesmo pé sobre o que é risco, o que é risco de crédito, por que a gente tem que gerenciar o risco de crédito, qual que é a importância do gerenciamento do risco de crédito. Mas o foco principal vai estar na segunda parte aqui, que eu pretendo falar uma análise das principais características que a gente encontrou nas políticas de crédito, na gestão de risco de crédito da maior parte das empresas, né? Pelo menos as que a gente atendeu, quais eram as características que elas tinham em comum e por que essas características representavam um problema para a gestão de risco de crédito delas, tá? E aí eu vou apresentar um passo a passo, 9 itens em que a gente deve prestar atenção para que a gente tenha uma política de crédito mais estratégica. Tá? Não vou dizer não só eficiente, né? Porque pode ser que você tenha aí um modelo de política de crédito, de gestão de risco de crédito na sua empresa que seja eficiente. Porém, eu vou demonstrar que se a gente não está seguindo aí alguns pontos, talvez ela não seja um instrumento estratégico para você com tanto potencial quanto ele tem. Talvez vocês não estejam explorando todo o potencial estratégico que uma política de crédito pode ter, tá? Então, essa é a agenda. Eu vou começar fazendo esses conceitos aí. Me interrompam se vocês quiserem, tá? Vou passar rapidamente pelos conceitos e aí a gente vai para a política de crédito, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, eu sei, de novo, todos vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre o que é risco, mas vou trazer aí 2 definições de risco só para a gente introduzir nessa conversa, tá? A primeira definição que eu trago é uma definição para nós, né? A definição, como os ocidentais definem risco. Botei lá no Google, o que é risco para os ocidentais? Risco lá para o Google é probabilidade de perda, probabilidade de perigo, probabilidade de insucesso em um empreendimento. Ou seja, para nós, para a visão dos ocidentais, risco é uma coisa extremamente negativa. Só que isso não reflete a visão de negócio, né? Todo mundo aí, os que são empreendedores, sabem que se risco fosse isso aqui, vocês não tinham a sua empresa, né?
risco não é uma coisa negativa, risco é uma coisa que pode ser gerenciada, mas a gente corre risco buscando alguma coisa positiva, buscando oportunidade. Então, essa é uma definição de risco que não condiz com a visão de negócio, por isso que eu trago aqui a visão dos orientais, tá? Como que os orientais definem risco? Para os orientais, risco é uma medida entre perigo e oportunidade. Quem já fez curso de finanças já ouviu falar isso aqui várias vezes, né? Mas essa é uma boa definição, porque essa sim representa o que é a visão de negócio, né? Risco não é uma coisa ruim, risco é uma coisa que deve ser gerenciada, porque a gente precisa gerenciar os perigos para conseguir aproveitar melhor as oportunidades, tá? Então, qual que é o papel da gestão? É colocar políticas, colocar ações para que a gente consiga mitigar o que é perigoso e aproveitar ao máximo a oportunidade que o risco traz, tá? Então, basicamente, isso é o conceito de risco. E aí, a gente tem dois grandes, quando a gente pensa na gestão de um negócio, a gente tem dois grandes grupos de tipos de risco, que a gente chama de riscos sistemáticos e os não sistemáticos, tá? O que são os sistemáticos? A gente chama de sistemáticos porque esse tipo de risco, eles afetam o sistema como um todo. Então, ele não é micro, ele é macro, ele vai afetar a economia como um todo. E, por isso, para esse tipo de risco, a gente não tem como gerenciar ele. A gente só pode tratar as consequências. Então, exemplo atual, Covid-19. A gente não tem como evitar que ele aconteça ou reduzir a chance de acontecer o Covid-19. A gente, como empresa, não. A gente só pode tratar as consequências. Então, esse tipo de risco é um risco que a gente está sujeito, mas a gente não tem nada para fazer contra eles. Ele é medido aí no nosso custo de capital. Ele vai refletir no custo do dinheiro que tem disponível para a gente. Mas, em termos de microambiente, a gente não tem nada para fazer com eles, tá? Agora, o outro tipo, que é o não sistemático, esse sim é um tipo de risco que pode ser gerenciado. Tá? E aí, entre eles, está o risco de crédito. Por que ele pode ser gerenciado? Porque a gente corre risco de perdas com o risco de crédito, mas a gente pode fazer ações internas que mitiguem a probabilidade de perda decorrente do risco de crédito e ajudem a gente a aproveitar melhor as oportunidades. Alguém fez algum barulho aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tá, ok. É muito estranho esse negócio de ficar falando à distância. Eu gosto do contato das pessoas para eu ver como vocês estão reagindo. Mas, por favor, se comuniquem comigo aí à medida que for avançando, tá? Então, eu quis passar rapidamente aqui pelos conceitos para a gente focar no que importa realmente, que é na gestão de risco de crédito. Então, vamos lá. Vamos focar no risco de crédito. Primeiro, entender o que é o risco de crédito e por que é importante a gente gerenciar esse risco, tá? Bom, se crédito é uma relação de confiança, ele é uma troca de um bem por uma promessa de um bem futuro, basicamente eu estou trocando a minha mercadoria pela promessa de recebimento desse dinheiro, né, dessa venda no futuro. Risco de crédito é o risco do não recebimento dessas vendas. Simples assim, todo mundo sabe disso, mas é isso, é importante conceituar para que a gente esteja aí no mesmo pé. Então, o risco de crédito é o risco do não cumprimento do acordo que a gente tem. A gente tem um acordo de venda com recebimento futuro. Toda vez que o meu cliente não cumpre isso, ele confirma o risco de crédito, né? Eu não recebi, eu vou ter, enfim, vou ter um atraso aí de recebimento dessa venda. Agora, por que é tão importante a gente gerenciar esse risco de crédito? Por 3 razões principais. Uma, por uma oportunidade. É óbvio que o crédito, ele é uma excelente ferramenta para alavancar vendas. Ainda mais num momento como esse agora, tá? A gente está num momento em que as pequenas empresas vão enfrentar grande crise de liquidez. Ou seja, esse pessoal vai ter muita dificuldade de continuar girando. Então, isso representa um risco? Sim, a gente tem risco de não recebimento. Porém, tem uma grande oportunidade, porque a gente sabe que a realidade do mercado financeiro no Brasil é que as pequenas empresas têm pouquíssimo acesso a crédito via bancos. Então, a gente, se tem uma boa gestão de caixa,
e uma boa gestão de risco de crédito, a gente tem uma grande oportunidade de aumentar a nossa venda atuando como financiador do nosso cliente. E aí aumentar a participação de mercado. Mas para isso eu tenho que ter uma boa gestão de caixa e uma boa gestão de risco de crédito. Por quê? Porque é uma grande oportunidade. Porque esse cara não vai ter crédito e a maior parte dos seus concorrentes também não estão muito dispostos a conceder prazo para esses caras. Se a gente tem essa capacidade, a gente tem chance não só de salvar aí um cliente, alguns clientes que sejam importantes para a gente, como também aumentar a nossa participação de mercado. Agora, crédito é essa excelente ferramenta para aumentar vendas, mas ele também tem impacto negativo em dois indicadores. Um é na gestão de capital de giro. Eu vou comentar um pouquinho mais à frente aí cada um desses pontos, mas o risco de crédito ele tem um impacto direto na necessidade de capital de giro, ou seja, na quantidade de dinheiro disponível para a gestão do dia a dia dos nossos negócios. Eu vou demonstrar isso mais para frente, como isso funciona, tá? E também a inadimplência, né, o risco de crédito impacta na margem de lucro. Então, de novo, isso é um risco. A gente tem uma grande oportunidade, uma grande ferramenta para alavancar vendas, e num momento como esse, essa ferramenta pode ser utilizada e deve ser utilizada. Se a gente gerenciar isso bem, a gente vai aumentar aí nossa participação de mercado. Agora, do outro lado, ele vai impactar a nossa capacidade de capital de giro e vai impactar a margem de lucro dos nossos produtos. Vamos entender cada um desses pontos aqui. Começando pela oportunidade, só para pontuar aqui, eu trouxe duas estatísticas aqui para demonstrar como que a ferramenta de crédito já é muito utilizada pelas indústrias no mundo inteiro. Tá? Então, trouxe aqui do Gitman. O Gitman traz que as empresas norte-americanas, as indústrias norte-americanas, 37% do ativo circulante delas é representado por contas a receber. O que é isso? Quer dizer que de todo o dinheiro que essas empresas aplicam no capital de giro, quase 40% elas destinam para financiamento de clientes. Então, essas empresas utilizam essa ferramenta como uma grande oportunidade de expansão de negócio. E trazendo aqui para a nossa realidade, a gente faz aí constantemente uma média dos indicadores das empresas de capital aberto brasileiras. A gente fez aí a média da participação dos recebíveis em relação ao ativo circulante das empresas de capital aberto brasileiras, das indústrias, e também está perto, 35%. Então, veja, as grandes empresas de capital aberto, as empresas e as indústrias norte-americanas já têm utilizado muito essa ferramenta de crédito como uma oportunidade de vendas. Então, é claro, a gestão de crédito, ela é um... Oi? Desculpa. Não, desculpa, achei que você estava me chamando, Silvio. Tá. Bom, então retomando, só quis trazer essas estatísticas para demonstrar, de fato, todo mundo sabe, o crédito é uma importante ferramenta para alavancar vendas. Muitas empresas já utilizam, as empresas de capital aberto, as indústrias norte-americanas, mas ainda no Brasil, as indústrias têm um pouco de receio de se utilizar mais dessa ferramenta, de financiar o cliente. E, assim, eu entendo que no Brasil, o mercado de crédito que a gente tem, em termos financeiros, o banco, como ele é muito pouco acessível a pequenos, empresas que conseguem ter uma boa gestão de crédito, uma boa gestão de caixa, saem na frente, porque serão essenciais para as empresas de pequeno porte daqui para frente, tá? Tá bom, ok. O risco de crédito ele é uma ferramenta maravilhosa para aumentar vendas. Por outro lado, o aumento de venda pode quebrar uma empresa, porque ele pode impactar aí na necessidade de capital de giro. Eu sei que eu já apresentei isso aqui para algumas pessoas e alguns de vocês já conhecem bem a dinâmica da gestão de capital de giro. Para essas pessoas, eu pedi um pouquinho de paciência para eu explicar rapidinho para aqueles que ainda não ouviram, tá? Bom, eu queria demonstrar para vocês como que a gente pode quebrar uma empresa por meio do aumento de vendas, porque a gente já viu que o crédito pode nos ajudar a aumentar a nossa participação de mercado, a expandir o volume de vendas. Agora,
ele também pode ajudar a gente a quebrar o nosso negócio, porque ele impacta na necessidade de capital de giro. Para isso, vamos quebrar junto aqui uma empresa com base no aumento de vendas, tá? Então, vamos lembrar qual que é a dinâmica do capital de giro. Eu sempre gosto, ao invés de dar um conceito para o capital de giro, eu gosto de dar um exemplo que ele foge um pouco da realidade, foge um pouco, não, ele foge completamente da realidade de qualquer empresa, mas ele é fácil de enxergar, tá? Então, eu vou dar um exemplo para que a gente enxergue a dinâmica do capital de giro, tá? Então, imagine uma empresa que ela venda um produto só, uma única unidade desse produto, e venda tudo à vista, receba tudo à vista, todos os meses. Então, essa empresa não existe, é claro, ninguém faz isso. Mas vai ficar fácil de enxergar o efeito da necessidade de capital de giro com esse exemplo, tá? Então, imagina essa empresa, o que ela faz todo mês? Essa empresa pega um dinheiro, paga à vista, compra à vista matéria-prima, paga à vista lá as despesas, né, a produção, despesas de dia a dia aí da empresa, faz a venda, recebe à vista, pega esse dinheiro e começa tudo de novo no próximo mês. Ela vai comprar de novo matéria-prima, pagar à vista, receber à vista, começa de novo. Beleza. Agora imagine isso é o capital de giro, tá? Então, melhor do que definir é mostrar a dinâmica. Isso é capital de giro, é o dinheiro que sai da nossa empresa por meio de matéria-prima e retorna por meio de recebimento de vendas. Esse é o ciclo do capital de giro. Agora, imagine essa mesma empresa que vende um único produto todo mês, uma única unidade, tudo à vista, paga tudo à vista, recebe tudo à vista. Imagina que essa mesma empresa, no próximo mês, ela compra a matéria-prima dela, paga à vista, paga a produção, as despesas dela, faz a venda. Só que na hora que ela faz a venda, o cliente dela pega e fala assim, não consigo pagar, eu preciso de 60 dias para pagar esse produto que você está me vendendo. E aí ela faz essa venda mesmo assim. Tá bom, o que aconteceu com essa empresa no próximo mês? Ela não tem o dinheiro de novo, né? Nesse exemplo hipotético, ela não tem o dinheiro para continuar girando. Ela criou um negócio que chama necessidade de capital de giro. Por quê? Os prazos dela estão descasados, né? Ela paga primeiro, recebe depois. A maior parte das empresas operam dessa forma. Agora, como que a gente quebra uma empresa? Isso aqui, se a gente não gerenciar bem, a gente quebra uma empresa porque a gente aumenta a venda. Como que a gente quebra uma empresa assim? É muito comum que uma empresa pequena. Imagina essa mesma empresa aí vendendo uma única unidade e que aí ela passe a vender a 60 dias. Ok, no próximo mês ela não tem o dinheiro, ela vai buscar o dinheiro no banco e vai financiar esse novo mês aí produzindo uma única unidade. Beleza, aí imagina que no próximo mês, ao invés de um produto, ela venda 50 produtos. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que buscar 50 vezes mais capital de giro para bancar o próximo mês. E se ela vender 100? Se ela vender 200, 300? Nessa situação, quanto mais ela vende, mais capital de giro ela precisa para continuar vendendo. E aí, se a gente não souber gerenciar isso, a gente corre o risco de quebrar. O que acontece com pequenas empresas? Geralmente, o pequeno empresário, o único orientador estratégico que ele tem é venda. Ele não olha resultado, ele mais ou menos é fluxo de caixa. Então, o que esse cara faz? Esse cara começa a vender bastante e ele não percebe que está nessa situação, porque de descasamento aí de prazo. Então, ele começa a vender bastante e fala assim, pô, estou vendendo bastante, mas está faltando caixa aqui, não sei o que está acontecendo. Só que eu estou vendendo bastante. E aí ele vai no banco e começa a se financiar. Beleza, no começo tudo bem. Ele começa a vender, começa a buscar dívida e continua vendendo. E aí, quanto mais ele vende, quanto mais cresce a venda dele, mais ele precisa de caixa para bancar esse descasamento. O que acontece? Ele vai buscando, porque ele pensa assim, pô, eu estou vendendo mais, então eu preciso desse dinheiro aqui para eu conseguir pagar a minha dívida. E aí ele vai pegando mais, vai vendendo mais. Chega uma hora que a despesa, o custo financeiro da dívida começa a dar prejuízo para ele. E aí ele começa a consumir caixa de duas formas. Um, pelo descasamento de prazos. Dois, pelo prejuízo financeiro que o custo da dívida está causando. E aí ele começa a entrar numa bola de neve, porque ele fala assim, eu preciso vender mais, porque eu preciso pagar a dívida. Só que quanto mais ele vende, mais dinheiro ele precisa. Essa bola de neve termina quando o banco fala assim, peraí, não te empresto mais, e aí o cara está travado.
Tá? E assim esse cara quebrou uma empresa porque ele está vendendo mais. Tá? Então, esse é um dos riscos do risco de crédito. Bom, a gente não vende tudo à vista, não paga tudo à vista, a gente não opera tudo dentro do mês, né? Não vende tudo que a gente produz dentro do mês, a gente trabalha com prazos médios. Então, por isso eu trouxe aqui um exemplo um pouquinho mais dentro da realidade, para a gente enxergar essa dinâmica aqui dentro de uma realidade mais próxima ainda de vocês, tá? Então, imagine uma empresa que, em média, pague seus fornecedores com 30 dias, que, em média, receba de seus clientes em 60 e que, em média, demore aí, tem o prazo médio de estocagem de 40. O que é o prazo médio de estocagem? O tempo de recepcionar matéria-prima, produzir, disponibilizar para venda e vender, de fato, o produto. Então, como que é o ciclo dessa empresa aqui? No dia zero, dia zero, chegou matéria-prima, comprei, chegou matéria-prima. Depois de 30 dias, essa empresa aqui já desembolsa, já pagou o fornecedor. Só que ela leva 40 dias para conseguir, em média, para conseguir vender esse produto. Então, só no dia 40 ela fez a venda. Depois que ela fez a venda, ela ainda dá 60 dias de prazo para o cliente. O que está acontecendo, então, com o ciclo financeiro desse negócio? A matéria-prima que ela paga, em média, no dia 30, ela só recebe de volta no dia 100. Então, durante 70 dias, essa empresa tem que bancar com capital de giro o faturamento que ela fez. Tá? Bom, onde que entra o risco de crédito aqui? Aqui, no prazo médio de recebimento. Por quê? Quando a gente não tem uma boa gestão de crédito, a inadimplência aumenta esse prazo médio de recebimento. Por quê? Os clientes começam a atrasar, isso aqui vai aumentando. Consequentemente, a gente aumenta o ciclo, né? A diferença de dias entre o nosso desembolso e o nosso recebimento. Isso faz com que a gente gere uma pressão de fluxo de caixa no nosso negócio por causa do aumento de vendas, tá? Então, esse é o primeiro impacto negativo que a gestão de risco de crédito, que o risco de crédito causa no negócio de vocês. Ficou claro aí? Qualquer coisa, me interrompe, por favor. Tá, e qual que é a terceira razão do porquê é importante a gente gerenciar o risco de crédito? Primeira, porque é uma grande oportunidade. Eu posso aumentar minha venda, ganhar mais, ganhar mercado, expandir meu negócio. Segundo, porque ele tem ameaça, porque se eu não controlar direito a minha inadimplência, né, o risco do meu recebimento, eu vou pressionar o meu fluxo de caixa e vou correr o risco de quebrar meu negócio porque eu estou querendo crescer ele. E o terceiro é porque o risco de crédito impacta na margem, por razões óbvias, né? Quando a gente vende para um cliente e não recebe, a gente teve para aquela operação mais custo e menos receita. Então, a gente teve o custo do produto e não teve a receita. Então, a gente tem aí a redução da margem de lucro. E outra coisa, como o fluxo de caixa, como o risco de crédito impacta no fluxo de caixa, ele te força a buscar endividamento, que impacta no custo aí. Você tem que buscar endividamento, impacta no seu custo de capital, consequentemente vai reduzir a sua margem também. Então, veja, isso aqui é uma situação clássica de risco. A gente tem uma grande oportunidade de expansão de venda, de aumentar negócio, de ganhar mais, inclusive com receita financeira. Por outro lado, se a gente não toma conta, a gente pode quebrar nosso negócio, porque a gente reduz a margem, porque a gente tem um impacto aí de fluxo de caixa importante, tá? Beleza, então a gente já sabe que é importante gerenciar o crédito, gerenciar o risco de crédito. Agora, como que a gente gerencia esse risco? Qual que é a ferramenta que as empresas utilizam para gerenciar o risco de crédito? A política de crédito, tá? Que basicamente ela é um conjunto de normas que vai definir todos os parâmetros que a empresa tem para conceder vendas a prazo. Então, desde o processo de liberação, de análise de risco, liberação de limites, condições de pagamento, enfim. A política de crédito, ela é a ferramenta que vai definir todo o processo de liberação de crédito, né, de vendas a prazo dentro de uma empresa. Eu vou passar para vocês os 9 passos, os 9 elementos que a gente tem que se atentar para elaborar uma boa política de crédito. Mas antes, eu queria apresentar quais eram as características comuns da gestão de risco de crédito
de todos esses clientes que a gente apresentou. E é assim na maior parte das empresas. Talvez vocês se identifiquem aí com alguns pontos. Talvez não, talvez vocês estejam mais avançados. Mas na maior parte das empresas em que a gente atuou com o projeto de risco de crédito ou em que a gente fez pesquisa para entender como é a gestão de risco de crédito, 3 características chamavam atenção e eram em comum. A primeira delas é a ausência de critérios objetivos para a definição do limite de crédito. E quando eu quero dizer objetivo, eu quero dizer fórmula, conta. Tá? Por quê? O que a gente notava? A maior parte, todas essas empresas que a gente atuava, mesmo que eles utilizassem bons parâmetros, boas referências, né? As empresas tinham bons analistas de crédito que utilizavam boas referências para dar uma sugestão de limite de crédito. Por exemplo, referência comercial, vejo quanto de limite esse cara tem em concorrentes meu, referências bancárias, quanto que esse cara tem de limite em banco, Serasa, né? O Serasa dá sugestão de limite, então a gente usa isso como parâmetro, a sugestão do comercial. Então, mesmo que o analista de crédito, que era um cara experiente, mesmo que ele utilizasse boas referências, a decisão final não era objetiva. Não existia uma conta, pelo menos nesses clientes, na maior parte das empresas que a gente tem visitado, não existia uma conta clara, objetiva para definir. Esse deve ser o limite de crédito com base nesse e nesse indicador. E qual que é o problema disso? O primeiro problema é que isso amplifica os conflitos entre a área comercial e a área financeira. Deu uma falhada aí, deu uma gaguejada. Desculpa a falha aí, pessoal. Porque aí eu não estou compensando. Oi? Mais um motivo que a gente não pode ficar pagando. Não, tudo bem. Não, acontece. Tá. Acho que o Mário entrou online aqui lá da Zim. Ele acabou de entrar, acho que não está no mute. Mário, tudo bem? Tá. Só interrompendo rapidinho. Se você... Estamos na apresentação aqui. Se puder, por gentileza, pôr no mute para acompanhar aqui. Beleza, pessoal. Então, retomando. Então, a primeira característica dessas empresas é que elas não tinham esse critério objetivo. Então, como que era definido o limite de crédito nessas empresas? Bom, eu uso referências comerciais, bancárias, o pedido do comercial, que o comercial tem o pedido, leva ele em consideração e vou analisar o risco do cara e chego aí em alguma conclusão. Agora, um critério objetivo... esse indicador vezes esse indicador, mais aquele indicador, dá aí a sugestão de limite de crédito. Então, isso não existia. E aí isso aumenta muito o conflito entre o comercial e o financeiro. Por quê? O comercial sempre quer mais, o financeiro sempre quer menos. E quem que está certo aí nessa briga? Eu não sei. Se a gente analisar subjetivamente, a gente não sabe. Tem hora que o comercial está certo, às vezes ele entende... às vezes o determinado cliente realmente tinha condições de ter um pouquinho mais de volume de crédito e a gente considerou que a gente financeiro considerou que não. Nesse caso, a gente perde a oportunidade. E às vezes o financeiro está certo. O comercial queria mais, a diretoria aprovou aí mais limite, mas o cara era arriscado e a gente perdeu. A gente teve perda financeira. Então, quando a gente não tem critérios objetivos para definir limite, a gente fica sujeito à subjetividade. E aí a gente, de novo, repito, por mais que a gente utilize parâmetros conhecidos, bons parâmetros, se a decisão final não for objetiva, não tiver um critério único, claro, a gente está sujeito a tomadas de decisão e aí a gente é ser humano, né? A gente corre o risco de errar ou acertar e geralmente eu vou falar um pouquinho, mas como o ser humano tem influências aí externas, a gente tem um risco maior de cometer um erro, tá? Segunda característica comum nessas empresas em que a gente atuou desenvolvendo política de crédito. Elas também não tinham um critério objetivo para analisar risco de clientes. E aí, de novo, a mesma coisa, elas podem usar bons parâmetros. Na verdade, todas elas utilizavam de bons parâmetros, que basicamente todo mundo utiliza, os 6 Cs de crédito lá, né? Pego as referências comerciais,
pego a minha experiência pregressa aí com alguns clientes, pego a ficha Serasa para ver restrições, vou ver restrições bancárias, e aí eu componho uma análise e vou falar, pô, esse cara é bom ou esse cara é ruim. Mas, qual é o problema? Quando é alguém tomando uma decisão, de novo, a gente sofre o problema da subjetividade. Mais para frente eu vou demonstrar o porquê o ser humano não é um bom tomador de decisão nessas horas. Tá? Não é sempre um bom tomador de decisão. Basicamente, a gente, mesmo o analista mais experiente, ele está sujeito a algumas influências externas, algumas ocasiões, que eu vou demonstrar ali na frente, que pode interferir e ajudar e fazer com que ele não tome a melhor decisão naquele momento, tá? Então, não ter um critério claro também, matemático, objetivo, para definir risco de cliente e classificar o risco de cliente, aumenta o risco de crédito. E mais, quando você não tem essa política, uma forma de classificar o seu cliente, a sua carteira de clientes em faixas de risco, você corre o risco de tratar de maneira diferente, tratar clientes diferentes de uma maneira igual, né? E não, eu preciso saber quem é o meu cliente menos arriscado, porque eu preciso aproveitar que ele é menos arriscado e dar mais crédito, aproveitar a oportunidade com esse cara. E eu preciso saber quem é o menos arriscado, porque não é que eu não vou fazer negócio com ele, eu vou. Só que eu vou dar condições diferentes de negócio para esse cara, para eu reduzir meu risco e tentar fazer uma venda, tá? Então, ter critério objetivo para classificar a carteira de risco é importante para essas duas coisas. Eu vou detalhar um pouquinho mais para frente isso aqui. Tá? E a terceira característica dessas empresas em que a gente atuou com política de crédito, que era comum, era uma ausência de indicadores para avaliar o desempenho da política. Tudo bem, a maior parte delas já trabalhavam com índice de inadimplência. Mas entender a política de crédito como uma ferramenta estratégica, isso não era comum. Isso tem um pouco a ver ali com as duas características anteriores. Pensa comigo, imagine que eu tenho, por exemplo, na região Nordeste, um índice de perda muito baixo, uma inadimplência muito baixa, e seja uma região extremamente estratégica para mim. Eu posso ampliar aí eu tenho um mercado grande para aproveitar, seja tenha um bom potencial de faturamento. E imagina que eu tenho em São Paulo, né, nessa região aqui de São Paulo, um índice de perda alto, um índice de inadimplência alto, e não é um mercado que eu consigo tão facilmente aumentar, por exemplo, explorar com volume de vendas. Tá, eu tenho duas regiões com características diferentes. Faz sentido que eu adote a mesma política para as duas regiões? Claro que não. Se eu consigo analisar de maneira segmentada a minha carteira, por região, por tipo de cliente, e se eu tenho critérios objetivos para risco e para volume de limite de crédito, eu consigo determinar na minha política maneiras diferentes para eu atuar em regiões diferentes. Eu consigo olhar estrategicamente a minha carteira de crédito e definir uma maneira diferente de atuar em segmentos diferentes, tá? Então, essas eram as três principais características desses clientes que a gente atuava. Então, embora eles tivessem até uma boa gestão de crédito, né, analistas experientes, geralmente a maior parte deles eram bem restritivos, porque por insegurança, né, utilizavam bons parâmetros, a falta de critérios técnicos e a ausência de indicadores para avaliar o desempenho da política faziam com que a gestão de risco de crédito, a gestão estratégica de risco de crédito fosse inexistente, tá? Talvez alguns de vocês aí tenham se identificado, para os que não, legal, depois eu quero conhecer um pouquinho melhor de como que vocês fazem aí o modelo de vocês, tá? Vão falando comigo aí, gente, qualquer coisa, tá? Beleza, então, se essas eram as características dos clientes que a gente atuou e para ser franco, da maior parte das empresas em que a gente fez pesquisa aí sobre política de crédito, como que deve ser uma política de crédito? Qual que deve ser o principal objetivo dela? Bom, a principal função da política de crédito, que é a ferramenta de gestão do risco de crédito, é definir medidores e controles
para que a gente consiga ter uma gestão estratégica do volume de crédito que a gente disponibiliza para os clientes. Tá? Então, mais do que ter uma regra para analisar cliente, enfim, para definir limite, eu preciso ter indicadores que me permitam controlar, mudar o volume de cliente com facilidade, né? O volume de crédito e o volume de clientes que têm acesso a crédito dentro da minha carteira. Oi. Bom, alguma dúvida? Não, acho que foi só um som. Não, a Adriana aqui falou também. Adriana, por gentileza, tudo bem? Bem-vinda. Se puder, por gentileza, pôr no mute, que já está acontecendo aqui a palestra com o Lucas. Legal, Adriana, seja bem-vinda aí. Qualquer coisa me interrompam, tá? Se tiver alguma dúvida. Então, retomando, qual que é a principal função da política? Mais do que só analisar risco, só definir limite, é permitir a gestão dessa política. Então, a política de crédito tem como principal função definir indicadores para a gente mensurar o desempenho e controles, uma maneira de eu controlar o volume de crédito, ser restrito em algum momento ou ser mais expansivo em algum momento, de acordo com a minha estratégia. Tá? Uma analogia para ficar claro aí, para a gente abstrair um pouquinho. Ó. Imagina que a gente está no carro. O que o motorista faz? O motorista ele analisa indicadores, né? Alguns medidores que são o painel do veículo, né? Ele vai ver o velocímetro, o volume de combustível, as janelas, né? As janelas, os espelhos, para ele ver como que está a estrada, que velocidade que você está, que distância que você está do carro da frente. Você analisa isso aqui e usa os controles que você tem para definir a direção do carro, né? Eu vou usar o volante, o pedal, o câmbio, né? Então eu estou usando medidores e controles para eu definir o rumo, analisando os medidores para eu definir como que eu vou usar os meus controles. A política de crédito é a mesma coisa. Então, quem são os medidores no carro? Velocímetro, volume de combustível, janela, etc. E os controles? Volante, pedal, câmbio. Tá. E na política de crédito? Eu trouxe alguns exemplos, tá? De medidores que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas alguns indicadores. A maior parte já deve utilizar aí índice de inadimplência e insolvência, porque é um indicador que mede aí o quanto que você está, quanto você tem de média de atraso aí de clientes de vocês. Agora, tem outros indicadores para a gente avaliar o quanto a sua carteira está sendo utilizada, qual que é a exposição que essa carteira tem de risco, ou seja, monetariamente, quanto que o risco de crédito representa de risco aí para o seu fluxo de caixa. Enfim, a gente tem alguns indicadores para medir desempenho da política. E do outro lado, o que a gente faz quando a gente escreve uma política de crédito? A gente define dois controles principalmente. Um que é o risco aceitável. Eu vou falar melhor, vou definir ele mais para frente, falar mais para frente, mas basicamente esse risco aceitável ele é uma ferramenta para que quando a gente mexer nele, a gente altere a quantidade de clientes que terão acesso ao volume de crédito, ao limite de crédito que a gente calcula, tá? E o segundo indicador, o segundo controle que é importante a gente definir numa política é o limite de crédito, ou mais especificamente, é definir indicadores para calcular o limite de crédito. Por quê? Se eu tenho um critério objetivo, uma fórmula para calcular o limite de crédito, à medida com que eu mexo em alguns indicadores, eu vou estar interferindo diretamente no volume de crédito, tá? Então, perceba, eu tenho dois controles numa política. Um que vai interferir na quantidade de clientes que têm acesso a crédito e o outro que vai interferir no volume de crédito para os clientes que já são existentes, tá? Só para vocês, isso aqui é só para vocês terem uma ideia dos indicadores. Eu vou mostrar como eles funcionam ali mais à frente, tá bom? Então, espero que eu tenha deixado claro aí, primeiro, a importância de gerenciar o crédito. Segundo, como que a maioria das empresas hoje fazem a gestão de crédito. E terceiro, como que deveria ser, tá? A gente deveria ter alguns critérios objetivos para que a gente consiga ter uso estratégico dessa política, tá? Agora, eu quero apresentar para vocês 9 pontos, tá? Esses 9 pontos são os 9 pontos que a gente aborda na hora que a gente vai elaborar uma política de crédito para um cliente, tá?
Eu vou passar um pouco mais rapidamente pelos primeiros, que é mais simples, para eu gastar um pouquinho mais de tempo aí nas técnicas, na parte de risco, na parte de limite de crédito, que merece um pouquinho mais de atenção, tá? Beleza, qual que é a primeira coisa que uma política de crédito precisa ter para que a gente consiga ter um uso estratégico dessa ferramenta? Bom, a primeira coisa é definir um objetivo. A política de crédito, ela é mutável. Por quê? Tem horas que eu posso ter o objetivo de aumentar o volume de vendas, de aumentar o limite. E aí eu estou aceitando correr um pouquinho mais de risco. Eu vou aumentar o limite para os clientes do Norte e Nordeste. Isso é um objetivo. Ou não, em alguns momentos em alguns momentos eu preciso ser mais restritivo, sei lá, depende da estratégia da empresa. Tá, nesse momento eu vou definir um objetivo claro para essa política. Por que eu preciso definir esse objetivo? Porque o objetivo vai determinar como que a gente mexe nos indicadores lá na frente, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma estratégia. Como que eu vou, essa política que eu estou escrevendo aqui, com esses indicadores aqui, ela tem o objetivo de fazer tal coisa, de aumentar o volume de crédito nas regiões tal, tal e tal, e reduzir a perda, ou a inadimplência, ou a exposição ao risco de crédito nas regiões tal, tal e tal. Por exemplo, esse é um exemplo de objetivo de uma política de crédito, tá? Então, a primeira coisa a se fazer, defina um objetivo. Se você definir um objetivo, vai ficar mais claro o que fazer com os indicadores ali na frente, tá? Próximo ponto que é importante ter em uma política de crédito é a segmentação de clientes. O que é isso? Bom, é dividir os clientes com base em características que sejam comuns entre eles e que sejam estratégicas para vocês. Para que eu faço isso? Para que a gente possa depois analisar lá os medidores de maneira segmentada, de maneira segregada e tomar decisão diferente. Eu não preciso tratar clientes de portes diferentes da mesma maneira, clientes de regiões diferentes da mesma maneira, clientes de segmentos diferentes da mesma maneira, se eles têm perfis de risco diferentes. Então, imagine um cenário em que vocês têm toda a sua carteira de risco, todos os seus clientes classificados com faixas de risco. Que você tenha aí os limites que já está acostumado a trabalhar com esses clientes. Que você tenha aí um índice de inadimplência, alguns indicadores de desempenho dessa política, né, do limite de crédito que vocês disponibilizaram. Analisando esses 3 indicadores segmentados, você vai conseguir tirar conclusões. Talvez empresas da região Nordeste, Norte e Nordeste, tenham perda menor, eu posso mudar o meu indicador de limite para aproveitar melhor aquele mercado. Não, as empresas do Sul, na região Sul, eu estou com um índice de perda muito alto, a exposição está muito alta, ali eu preciso ser mais restritivo. Então, eu vou mudar ali os meus controles para que eu perca menos no Sul e aproveite melhor ali no Nordeste, tá? Então, a segmentação, ela é importante para isso, porque aqui eu vou definir quais são os pontos, como que eu vou analisar estrategicamente a minha carteira, comparando o risco, comparando o limite, enfim, tá? Terceiro ponto importante, isso aí a maior parte das pessoas das empresas já tem definido, mas isso é importante a gente sempre revisar. Terceiro ponto importante na política de crédito é definir quais são os documentos que serão necessários para as análises. Então, exemplos, o que é comum de se pedir? Fazer consulta do CNPJ na Receita, pedir referência bancária, consultar o Serasa, pedir contrato social, pedir demonstrações financeiras, se for o caso, né? A gente já teve clientes de perfis diferentes, né? Eu tenho clientes, por exemplo, a Braskem, que tem uma enorme carteira de clientes que possuem demonstrações financeiras que sejam confiáveis, né? Auditadas, enfim. Então, eles pedem porque faz parte do processo. Oi? Okay? Tá. Mas a gente também tem clientes, o caso aí da CS3, a política mais recente que a gente escreveu, em que 90% do setor deles, né, os clientes, são extremamente informais. Então, é uma ilusão pedir demonstração financeira porque não vai fazer parte da análise. Então, a gente usa outras ferramentas. Mas na política, a gente precisa definir quais são as ferramentas, até para poder guiar aí o analista no processo de análise, tá?
Quarto ponto importante que a gente deve definir numa política de crédito são os comitês. E aí, geralmente, a gente trabalha com dois tipos de comitê. O primeiro é o que a gente chama de comitê de risco de crédito. Quem que é esse grupo aqui? Esse cara é o motorista do carro. É esse grupo aqui que vai, periodicamente, analisar os indicadores da política, né? Ver inadimplência, exposição da carteira, enfim, os indicadores de perda, olhar para isso estrategicamente e aí, com base na estratégia e nos indicadores, definir os rumos da política, mexer ali nos controles que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Então, o primeiro comitê que a gente define numa política é o comitê de risco de crédito. E o que a política tem que fazer? Definir quem que vai fazer parte desse comitê, com que periodicidade ele vai se reunir para analisar, que tipo de indicador ele vai avaliar e quais são as funções desse comitê, tá? Então, geralmente, a principal função desse comitê é avaliar indicador periodicamente e definir, mexer aí nos indicadores da política de crédito para, enfim, para seguir a nova estratégia do negócio, tá? E o outro comitê? Os outros comitês que a gente cria são os comitês de alçadas. O que é isso? É muito comum, vou dar o exemplo aí de novo da CS3, que é um cliente que é muito recente. Eu entreguei essa política de crédito no final do ano. O que acontecia? Quase toda operação de solicitação de limite de crédito para clientes passavam pela diretoria, que eram os dois sócios. Só que mais de 60% das solicitações tinham um impacto, do limite de crédito concedido, tinha um impacto muito pequeno no faturamento deles. Ou seja, você estava tomando um tempo da diretoria absurdo para um negócio com um impacto muito pequeno. Então, o que a gente faz na hora de... Né, o que são os comitês de alçada? São os comitês que vão dar a canetada final. É quem vai aprovar, né, o limite de... Depois que feito todo o processo de análise, a gente tem a solicitação de crédito é essa, o limite de crédito sugerido é esse aqui é o perfil de risco do cliente. Quem que aprova essa análise? É um comitê, ou uma alçada, né? Isso aqui tem que passar por alguém para aprovar. No caso da CS3, quase tudo passava pela diretoria. Só que 80% não fazia sentido. Para que passar por eles? Então, para evitar gargalo no processo de aprovação, a gente define faixas. Tá? Até tantos mil, tem baixo impacto no faturamento e um volume importante. Então, isso aqui, análises nesse perfil de aprovação podem ser aprovadas pelo analista de crédito. Numa faixa de superior, precisa do analista de crédito mais o coordenador financeiro. E por aí vai, até chegar nos grandes volumes que aí sim precisa de aprovação da diretoria, tá? Então, esse é também um ponto importante para definir uma política de crédito. Quem são os aprovadores? Quais são as faixas para que a gente reduza risco, mas também evite gargalo aí no processo de aprovação. Não sei se acontece nas empresas de vocês, mas é muito comum. Muitas vezes, muitos dos clientes que a gente atendeu aí, uma reclamação do comercial era essa: eu estou esperando aprovação para fazer venda e está travado, porque os caras não aprovam. Aí você vai no crédito, não, mas é porque eu estou dependendo da aprovação do sócio. Mas o sócio não está ocupado com isso, ele está ocupado com outras coisas. Então, enfim, criar um processo, um comitê de alçadas, uma faixa ali de aprovação dos limites de crédito, analisando aí volume versus impacto no faturamento, é importante para a gente evitar esses gargalos, tá? Quinto ponto importante para a gente avaliar, para a gente definir uma política de crédito que seja estratégica para o nosso negócio. São as técnicas de análise de risco. O que elas são? Basicamente, eles são modelos matemáticos ou processos de análise que vão tornar objetivo, né? Fazer um cálculo e calcular ainda, com base nas características dos clientes de vocês, ele vai definir um perfil de risco, o risco de não pagamento desse cliente. Tá? Então, são modelos matemáticos que vão tornar objetivas as análises que os analistas hoje fazem subjetivamente. Tá.
Você pode argumentar comigo, pô, mas eu tenho analistas que são muito experientes. E, de fato, muitas das empresas que a gente trabalhou têm analistas que são extremamente competentes, muito experientes, eles conhecem muito mais do negócio do que a gente, sempre é assim, tem que ser assim mesmo. Porém, tem um ponto que a gente tem que levar em consideração, que é ser humano nem sempre é bom tomador de decisão. E aí, para isso, eu quero trazer um experimento aqui, vou demonstrar para vocês, até uma indicação de leitura para quem não leu esse livro, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Esse livro é muito legal para demonstrar como que a gente, ser humano, não é bom tomador de decisão, quando a decisão é objetiva, tá? Esse cara, ele é ganhador do Prêmio Nobel de Economia, e ele ganhou esse Prêmio Nobel com uma tese que virou esse livro aí, onde ele demonstra que o ser humano tem 2 processos para tomada de decisão, tá? Basicamente, a gente tem 2 maneiras de pensar. Um que ele chama de sistema 1 e o outro que ele chama de sistema 2. O sistema 1 é o nosso sistema primitivo, tá? É o que a gente usa para tomar decisão rápida. Ele faz a gente economizar energia. Ele é o nosso sistema, por isso que ele é o nosso sistema primitivo. Lá na época das cavernas, a gente tinha que economizar energia porque a gente não tinha muita comida. Então, o nosso cérebro aprendeu a economizar energia. Tá? E aí, esse sistema de pensamento, ele vai basear as decisões com base em intuição. Intuição, experiências pregressas, valores, enfim. Ele vai utilizar alguns atalhos para que a gente economize energia e tome decisão rápida. O sistema 2, ele é devagar. Por quê? Porque ele usa raciocínio lógico. Tá? Ele leva tempo, gasta energia, e, enfim, ele é nossa segunda maneira de pensar, é a hora que a gente para tomar uma decisão de raciocínio. Os 2 sistemas, segundo o Kahneman, eles são vantajosos para a gente. Por quê? O sistema 1 é o que faz a gente não pôr a mão na frigideira para queimar. É o que faz a gente, sendo preconceituoso ou não, evitar de passar perto de algum lugar que você considere perigoso, porque isso, sei lá, por alguma experiência pregressa, você viu que lugares semelhantes àqueles eram perigosos. Então, o sistema 1 é importante. E o sistema 2 é importante porque é onde a gente está tomando decisão com raciocínio. Quando que a gente tem problema? Quando a gente utiliza o sistema 1 e, na verdade, a gente deveria estar utilizando o sistema 2. Tá? Então, todas as vezes em que a gente utiliza o nosso cérebro preguiçoso para tomar uma decisão que exige raciocínio, aí a gente tem problema. Só que o Kahneman conseguiu provar que a maior parte das vezes, mesmo que a gente esteja fazendo uma operação complexa, a maior parte das vezes a gente usa o sistema 1 em detrimento do sistema 2. Tá? Porque você pode argumentar comigo, não, mas para fazer uma análise de crédito, eu vou utilizar o sistema 2, porque eu vou raciocinar, eu vou analisar aqueles indicadores. Sim, mas outros fatores influenciam, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos, 3 experimentos para demonstrar como a gente utiliza mais o sistema 1 do que o sistema 2, tá? Esse é um desafio rápido que ele coloca no livro lá, é simples. Aqui, ó, é legal que ele comenta no livro que mais de 80% dos alunos de Harvard erraram esse desafio. E parece simples, né? E ele é simples. O que é esse desafio? Um bastão e uma bola custam $1,10 juntos. O bastão custa $1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? Eu tenho certeza que, rapidamente, a maior parte de vocês respondeu que é 10 centavos. Só que, na verdade, é 5. Porque se ele custa $1 a mais e ele custasse 10 centavos, a soma dos dois seria 1,20 e não 1,10. Tá? Eu não vou detalhar a conta, mas depois vocês fazem a conta e vocês vão ver que é exatamente isso. Mas o que isso mostra? Que, de novo, a maior parte das pessoas utilizam o sistema 1 para tomar essa decisão. Isso aqui demandaria raciocínio, mas o nosso cérebro ele é condicionado a tomar uma decisão que é mais confortável. Como parece fácil ali, 1,10 e a diferença é de $1, é fácil falar 10 centavos. Então, a gente é levado a tomar a decisão errada porque a gente usa o nosso cérebro preguiçoso, o nosso cérebro primitivo. Tá? Aí, de novo, você vai argumentar comigo.
Não, mas na hora que eu vou fazer uma análise de crédito, eu vou analisar meu cliente, eu vou tomar uma decisão pensada. Porém, o que o Kahneman conseguiu provar é que diversos fatores externos interferem na nossa capacidade de usar o sistema 1 e usar o sistema 2. Por exemplo, fome, cansaço, o estado mental, o jeito que eu estou naquele dia, familiaridade, às vezes um tipo de cliente que eu tenho o costume de eu saber que é ruim, isso interfere na minha capacidade de avaliar depois. Enfim, o que o Kahneman fala é que todos esses fatores que são externos a gente interferem na nossa capacidade de usar o sistema 1 e o sistema 2. Então, na hora de analisar o risco de algum cliente, se eu estou com fome, se eu estou cansado, se eu estou num dia ruim, isso pode interferir na minha decisão. 2 experimentos para comprovar isso rapidinho, tá? Primeiro, se eu mostrasse isso aqui para vocês, ó, essas 2 figuras e pedir para vocês preencher ali a última letra dessa palavra. Como vocês viram isso aqui, provavelmente vocês iam colocar A, né? Porque a gente está vendo aí 2 imagens que remetem à bola. Agora, se eu tivesse mostrado outras imagens com a mesma palavra, o garfo e o sanduíche, vocês tenderiam a colocar O e responder bolo. Tá, o que é isso? Isso é um exemplo básico, simples, de um fenômeno que chama priming, que o Kahneman conseguiu provar que é muito comum na gente. O que é isso? Experiências recentes interferem nas nossas próximas decisões. Como que isso se aplica no crédito? Imagine, por exemplo, vou dar o exemplo lá da CS3 de novo, eles produzem mármore. Imagine, e aí eles têm clientes, construtoras, marmorarias, etc. Imagine que um analista de crédito acabou de ter uma experiência muito ruim com um cliente deles que é a marmoraria. O cara foi mal educado com eles, ou o cara deu um calote, enfim, deu um pagamento, não cumpriu aí o pagamento, enfim, ele teve uma experiência muito ruim. Muito provavelmente, segundo os experimentos do Kahneman, a próxima análise que esse analista for fazer de marmoraria, ele tende a ser mais restritivo. Por quê? Porque as experiências recentes interferem na nossa decisão. Tá? O ser humano, ele é uma máquina de intuição e não uma máquina de decisão. Tá. Último experimento, para comprovar que os nossos estados interferem na nossa capacidade de julgar, mesmo os caras mais experientes. Tá. O que o Kahneman fez? Ele pegou 8 juízes israelenses que julgavam pedidos de condicional. Basicamente, eles passavam o dia recebendo aleatoriamente pedidos de condicional de presos e aprovando ou recusando as condicionais. E aí ele pegou o volume de aprovações e reprovações por hora desses caras. E ele conseguiu mostrar que perto dos horários de almoço, do lanche da tarde e no final do dia, o número de casos aprovados tendia a 0 para todos os juízes. Ou seja, nesses horários em que eles estavam com fome, eles tendiam a ser muito mais restritivos. A explicação do Kahneman: a fome causa um desconforto cognitivo, faz eu ficar tender a ficar mais restritivo às coisas, e isso interfere na minha capacidade de tomada de decisão. Tá. Esses exemplos eu trouxe para demonstrar para vocês que humanos são intuitivos, não decisórios. Por isso é sempre importante a gente se basear, por mais experiência que a gente seja, e por mais que modelos estatísticos tenham, sim, uma porcentagem de erro, os modelos estatísticos são frios, eles são matemáticos, eles não sofrem interferências externas, por isso é importante a gente ter um modelo matemático para nos ajudar a classificar o risco, tá? Beleza, então o que eu tenho que fazer na minha política de crédito? O que a gente faz, né, quando a gente faz aí um projeto de crédito? A gente define um modelo matemático baseado para conseguir aí fazer uma análise de risco de crédito dos clientes, tá? E esse modelo matemático, ele varia um pouco de acordo com cada tipo de cliente, tá? Mas basicamente a gente tenta se apoiar em 3 grupos aí de análise. Uma análise qualitativa, a gente depende de como for o perfil aí da carteira de clientes do cliente que a gente está atendendo, mas uma análise qualitativa, geralmente a gente tenta utilizar essas 3 análises. A análise qualitativa é um questionário. Então, eu vou criar um questionário baseado nas informações que os analistas já estão acostumados a utilizar, né, os 6 Cs de crédito.
mas eu vou transformar ele num questionário objetivo, que dê uma nota objetiva. O cara preenche ali as questões e isso vai sair uma nota e um perfil de risco. Outro modelo que a gente utiliza, uma análise quantitativa. Então, quando a gente tem uma carteira de clientes que possui demonstrações financeiras que sejam confiáveis, nesse caso, a gente cria indicadores financeiros, faz uma modelagem estatística para analisar o risco com base nos indicadores financeiros desse cara. E um terceiro modelo que a gente utiliza são criação de modelos estatísticos de redes neurais, redes bayesianas. Eu não vou detalhar aí o que é isso, mas basicamente a gente utiliza muito esse tipo de modelo quando a gente atende um cliente que a carteira dele é muito informal. Então, eu não tenho muitas informações sobre o cliente do cara, então eu tenho que criar um modelo de inteligência artificial que aprenda com a utilização, tá? Então, o que a gente faz? A gente cria modelos matemáticos que tornem objetivos a análise do analista de crédito. De novo, o objetivo final não é eliminar o analista de crédito, não, ele é importante, porque a experiência dele conta, primeiro, para ensinar os modelos estatísticos, segundo, para introduzir as variáveis, responder, colocar ali as informações de maneira fidedigna. Só que o resultado final tem que ser uma conta, e é um modelo estatístico baseado em experiências, né, perfis de clientes ruins versus perfis de clientes bons, ele vai ser frio, ele vai dar um resultado final objetivo e não vai ser influenciado aí por fatores externos, tá? Então, resumindo, o que a gente faz na política de crédito? A gente utiliza geralmente 3 ferramentas. Isso pode variar conforme o perfil de clientes para quem a gente está escrevendo a política de crédito, tá? Mas vocês podem utilizar só análise qualitativa ou só um modelo quantitativo baseado em indicador financeiro, depende aí de vocês, tá? Eu trouxe um exemplo que eu peguei de um artigo, tá? Eu não posso trazer os dos nossos clientes, evidentemente, por ser confidenciais, né? Tem contrato de confidencialidade. Mas eu peguei de um artigo um exemplo que os caras fazem uma análise de risco de crédito em uma factoring só baseado em indicador qualitativo. O que o cara faz? Pega aqui uma quantidade, vários indicadores qualitativos, indicadores que muito provavelmente vocês já avaliam, por exemplo, a qualidade das informações da empresa, a referência de fornecedores e clientes, né, referências comerciais, pontualidade de pagamentos que ele tem no Serasa, com concorrentes nossos, com um banco, enfim, pontos que vocês muito provavelmente já utilizam na análise de vocês, mas define pesos para isso. Então, o que esse cara está fazendo aqui nesse exemplo do artigo? Isso aqui é um questionário, o cara preenche aqui uma nota para cada um desses pontos, e aí, com base nisso, vai sair um indicador de probabilidade de perda, né? Isso é um exemplo muito simples, tá? A gente costuma fazer, o método que a gente costuma fazer é um modelo estatístico. A gente vai pegar uma série de clientes que vocês apontam para a gente, uma série de clientes que tenham dado problema para vocês e uma série de clientes bons. E a gente pega características desses clientes, joga num modelo estatístico que vai definir um modelo aí de análise de risco. Mas esse modelo aqui, que é um modelo simples, qualitativo, é utilizado também. Tem algumas empresas que utilizam e assim, ele pelo menos tem uma maneira objetiva da gente avaliar como que está sendo ponderado esse risco, né? Porque quando a gente depende só do analista, eu não consigo mudar a maneira como esse cara pensa. Eu não consigo mudar o indicador de risco, porque eu não sei o critério, como que ele pesa cada uma das coisas, tá? Então, nesse exemplo aqui, o cara preencheu aquelas questões, sai uma probabilidade, e aí ele classifica a carteira de clientes dele com base num nível de risco. Então, eu tenho todos os clientes nível A, nível AA, nível B, nível C. Tá bom, eu tenho meus clientes classificados por perfil de risco. Eu vou tratar eles de maneira igual? Não. Para os nível A, eu tenho que ter uma condição diferente, especial de pagamento. Para os nível H, B, G, C, eu tenho que ter outra condição, ou até recusar. Enfim,
ter essa classificação é importante para a gente conseguir tratar diferente os diferentes, tá bom? Só se estão muito quietos, vão falando comigo qualquer coisa, ok? Tá bom, depois que eu defini aí o critério para análise de risco da minha carteira, né, definir como que eu vou calcular e tenho a minha carteira de risco calculada, a próxima coisa que eu defino numa política de crédito é um negócio, é um controle, é o que a gente chama de risco aceitável. O que é isso? Geralmente, a gente utiliza uma faixa de risco em que os clientes representam baixo nível de perda e para esse cliente eu vou liberar 100% do limite que eu calcular. Então, um exemplo, suponha que a gente tenha uma faixa de risco de clientes que vai de 1 a 5. Sendo que os clientes de faixa de risco 3 representem, por exemplo, 10% de risco de perda, os de faixa de risco 2 representem 5% de perda e os de faixa de risco 1, 1% de risco de perda. Então, eu posso definir assim, ó, o meu risco aceitável é 10% de risco de perda. O que eu estou falando? Para clientes classificados até a faixa de risco 3, que me representam baixo risco de perda, eu vou liberar 100% do meu limite de crédito. E para os demais clientes, os clientes que representam maior risco de perda, eu não vou fazer negócio? Vou, mas eu vou definir condições diferentes para esses caras. Então, faixa de risco 4, tem tantos por cento de risco de perda. Então, para esse cara, eu não vou liberar 100% do limite de crédito, mas eu posso pedir uma antecipação, por exemplo, e libero o resto como no boleto. Ou eu posso pedir uma garantia. E para o cliente nível 5, esse cara me representa, sei lá, 80% de risco de perda. Esse cara é muito arriscado, então eu não vou fazer negócio com ele. Para esse cara eu só vou fazer negócio à vista, tá? Então, o que é o risco aceitável? É a faixa de risco em que eu aceito correr risco. Tá? Por que é importante definir isso? Porque com isso eu consigo interferir, gerenciar a quantidade de clientes que terão acesso ao limite de crédito. Né? Se eu mudar aí nesse exemplo que eu estou dando, a faixa de risco aceitável do 3, por exemplo, para 2, eu vou ser mais restritivo. Então, só clientes que sejam classificados com risco 2 terão acesso ao limite de crédito 100%. Se eu mudar para o 4, eu estou sendo mais expansionista. Eu vou trazer mais clientes para dentro da minha carteira, correr um pouquinho mais de risco. Então, esse é um indicador importante, é um controle importante, porque ele te dá gestão estratégica sobre a política de crédito. Tá? Sexto. Oi. Posso contribuir um pouquinho? Por favor. Por favor. Que eu tive uma experiência interessante nesse ponto, não queria deixar perder o raciocínio aí. Mas eu participei de um dos projetos que foi o da Braskem, né? Não sei se você lembra bem lá no comecinho, faz muito tempo já, né? O início do trabalho. E eu lembro certinho de uma das questões que a gente fez, que o comercial lá da Braskem estava irritadíssimo com o nosso projeto, porque o pessoal entendia o crédito como restritivo. E quando a gente fez a segmentação lá que não tinha, né? E a gente está falando de uma carteira aí de 4 bi, tralaiá, então é uma carteira bem grande para se definir o risco. A gente classificou uma boa parte dos clientes deles que esses vendedores tinham relacionamento com um risco, por exemplo, né, o risco menor, o risco AA ali, né, que é o pessoal que tem baixíssimo risco dos clientes deles, e o limite ficou muito acima do que eles mesmos do comercial ofereciam de crédito. Então, a resposta que, na verdade, a gente deu para o comercial foi o seguinte: olha, triplica a venda que você tem nesses clientes aqui. Até eles ficaram meio resistentes daí, falaram, não, mas será que daí não é muito arriscado? Não, tá certo, a gente está aproveitando essa oportunidade, né? É aproveitar quem, por exemplo, é bom, né? Um cliente bom, você tem que se expor mais nesse cara, né? Não tem risco se você já fez toda a avaliação e o risco é baixo, você tem que se expor mais nele. Então, aí que a gente aproveita oportunidades, né? Queria contar esse caso porque eu lembro que foi muito clássico, assim, o pessoal do crédito lá até ficou vários dias refletindo sobre isso nessa conversa comercial e no fim das contas, quem começou a defender mais o modelo lá internamente foi justamente o comercial, né? Eu contribuí com isso aí. É importante o que você está falando é que, assim, a política de crédito, ela não precisa ser restritiva. E também não precisa ser expansionista. Ela vai ser o que vocês decidirem, né? O que a estratégia decidir. Só que, se eu não tenho
esses critérios objetivos, tanto para calcular o risco, quanto para definir o volume de crédito que está sendo disponibilizado para os clientes, eu não tenho como gerenciar isso, né? O que não é medido não é gerenciado. Então, o papel da política de crédito é dar ferramenta para que o gestor tome essa decisão. No caso da Braskem, eles mudaram ali os indicadores, eles têm lá 3 indicadores que compõem o cálculo de limite de crédito. Para clientes perfil nível baixo, eles mudaram o peso de um dos indicadores. Eu vou demonstrar isso daqui a pouquinho com um exemplo. Como que você pode fazer isso? Mas você muda o peso de um indicador para clientes de nível baixo. Aí você mede. Mediu, consegui aumentar a minha venda e o impacto não foi grande aí na minha perda. Então, beleza, posso manter assim, eu posso aumentar um pouquinho mais. De novo, o papel da política de crédito é dar gestão sobre o risco e não, enfim, não ser restritivo ou ser expansionista, é dar gestão sobre ele. É você olhar isso aqui como uma ferramenta estratégica para expandir seu negócio, tá? Então, é importante essa colocação que você fez aí, Eduardo. De novo, tratando diferentes clientes diferentes. Tratando de maneira diferente clientes que são diferentes. Tá, próximo ponto que é importante a gente definir numa política de crédito é como a gente vai calcular o limite de crédito. Eu gosto de separar 2 conceitos, tá? A gente fala, o professor Alberto fala muito isso. Limite é potencial de compra. Se eu vou correr esse risco ou não, é outra coisa. Tá? O meu limite de crédito ele é calculado no potencial de compra que esse cara tem. Agora, o risco que eu tenho, o risco, né, que é o item anterior, ele vai me determinar a capacidade de pagamento. A junção dos dois é se eu vou correr o risco ou não. Tá? Então, o limite tem que ser uma medida de potencial de compra. Tá, beleza, eu vou dar um indicador, ele vai calcular o potencial de compra desse cara. Eu vou liberar limite para esse cara? Depende da capacidade de pagamento, ou seja, depende do risco, tá? Então, o que a gente faz na hora que a gente vai definir um critério para calcular o limite de crédito? A gente geralmente coloca 2 ou 3 indicadores, depende muito da situação aí, enfim, de cada cliente, depende muito do cenário, mas uma maneira que a gente gosta muito de fazer é definir 3 indicadores que reflitam 3 visões diferentes. Por quê? Primeira, a visão comercial. Por quê? A visão do comercial ela é importante, porque ela é a visão de quem está querendo puxar a venda. E aí ela tende para cima. Ok, tudo bem. Mas esse indicador tem que fazer parte aí do cálculo do limite de crédito. Segundo, uma visão de mercado. Geralmente a gente utiliza, sei lá, por exemplo, o limite Serasa ou o limite de banco, algum indicador de mercado para equilibrar aí a relação entre pedido do comercial, visão do comercial e indicador de mercado, tá? E um terceiro, histórico dentro da organização. Então, o que a gente faz? Resumindo, a gente cria um indicador de limite que contemple 3 visões. Uma visão comercial que tende para cima, porque ele tende a puxar a venda. Uma visão de mercado que tende para baixo, né? Por quê? Porque o Serasa tende a ser muito restrito nos limites, porque ele já filtra lá pelo risco de crédito. O banco é muito restrito nos limites, então essa visão tende para baixo. E o terceiro indicador é o histórico de compras dentro da organização. Por quê? Esse aqui tende para a realidade. Então, um compensa o outro. E aí a gente cria um indicador que vai medir a capacidade de compra de um cliente. De novo, eu vou aceitar esse risco? Vou aceitar liberar esse limite calculado para o meu cliente? Depende do perfil de risco dele. Agora, ter 3 visões é importante para eu conseguir mexer no volume de limite disponível. Eu vou demonstrar isso daqui a pouquinho já está chegando nos exemplos. Mas, por exemplo, estou falando que um indicador que contemple a visão comercial, ele tende para cima. O indicador de mercado tende para baixo. E o histórico dentro de compras aí dentro da organização tende para o meio. Tá bom, se no meu cálculo de limite o peso do indicador comercial é maior, quer dizer que eu estou favorecendo o aumento do volume de crédito para os nossos clientes. Se eu quero passar por um momento mais restritivo, eu mudo o peso desses indicadores. Eu reduzo o peso da visão comercial e aumento a do mercado, por exemplo, que é mais restritiva. E aí eu vou interferir no volume de crédito. Então,
não sei se está claro, mas essas duas ferramentas, a anterior, que é o risco aceitável, e aqui o cálculo do limite de crédito, eles vão interferir diretamente, primeiro, no volume de crédito, né? Aqui, quando eu mexo nos indicadores de limite de crédito, eu altero o volume, a quantidade de dinheiro que eu estou liberando para clientes que eu já tenho, os meus clientes que já fazem negócio comigo a prazo. E segundo, no caso do risco aceitável, se eu mexer na régua do risco aceitável, eu estou mexendo no volume de clientes. Estou trazendo clientes mais ou menos arriscados para dentro do negócio, tá? Então, esses dois controles, eles são importantíssimos para que você tenha uma gestão estratégica do risco de crédito do negócio, tá? Próximo ponto, sétimo ponto, são 9, está acabando, tá? O que mais que a gente tem que definir? Depois que a gente definiu os objetivos da política, como a gente vai segmentar os clientes, como que a gente analisa o cliente, qual o critério objetivo para analisar o risco, como que a gente calcula o limite do cliente e o risco aceitável, ou seja, qual que é a régua que a gente usa para liberar, para definir quais são os clientes que terão acesso ao crédito ou não, a gente tem que definir na política qual é o procedimento para a liberação de crédito. E o que é isso? A gente tem que escrever quais são as condições de pagamento diferenciadas para os diferentes perfis de cliente. Então, um exemplo, o risco aceitável, vamos supor que eu tenho, de novo, voltando, por exemplo, de uma carteira de clientes, que a gente crie 5 níveis de risco, né? De 1 a 5, sendo 1 menos arriscado e 5 mais arriscado. E aí eu defino que o meu risco aceitável é o risco 3, porque ele me representa até 10% de risco de perda. Tá bom, então o que eu estou dizendo? Todos os meus clientes com risco 3 terão o limite de crédito calculado, liberado para fazer compra em boleto, parcelado. E o risco 4 e 5? Esses caras terão condições de pagamento diferenciadas. Quais serão? Aqui a gente define. Tá? Então, definir todo esse processo, quando a gente faz isso, a gente amarra desde a solicitação do comercial até a análise de crédito, até a liberação. Isso fica muito mais claro para a equipe comercial como funciona o processo, para a equipe de crédito como funciona o processo e para a gestão como funciona o processo. Então, você tende a reduzir os conflitos aí entre essas áreas, tá? E os eventuais conflitos que possam exigir são resolvidos no comitê. No comitê de crédito, a gente vai avaliar, a gente está sendo muito restritivo, a nossa perda está baixa, o comercial pode falar isso. A gente não pode mudar aí, liberar mais crédito? Pode. Tá bom, a gente pode mexer nos indicadores. Tá? Mas é importante que a política esteja definido todo o processo, desde solicitação, mecanismo para análise de risco, mecanismo para cálculo para cálculo de limite, mecanismo para liberar. Como a gente vai tratar os diferentes perfis de risco de clientes, quais condições de pagamento que esse cara tem. Assim, todo o processo fica amarrado, tá? Próximo ponto que é importante definir numa política de crédito, garantias. Então, vou usar instrumentos de garantias? Se sim, quais serão os instrumentos? Em que situações? Vou pedir garantia só para clientes que tenham perfil de risco 4 e 5. Ou não, vou pedir para clientes que tenham perfil de risco alto ou para clientes de perfil de risco baixo que já tenham estourado o limite de crédito e precisam de uma expansão aí de limite. Por exemplo, ok, beleza, essas são as condições. E quais instrumentos que eu posso utilizar? Isso é importante definir na política também, tá? Nono e último ponto que é importante a gente colocar numa política de crédito é definir a gestão estratégica da política. Então, quais serão os indicadores de desempenho que a gente vai utilizar e quais serão os controles e como que o comitê de crédito tem que avaliar esses indicadores para fazer o uso estratégico da política de crédito, tá? Bom, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como analisar indicadores, analisar alguns medidores de maneira segmentada para eu alterar os controles e mensurar e mudar aí usar a política de maneira estratégica, tá? Então, de novo, alguns controles: risco aceitável e os pesos do limite de crédito. Por quê? Risco aceitável vai interferir, né, na faixa de risco que eu aceito correr e diretamente no perfil de clientes que terão acesso ao limite. Limite de crédito: os pesos do limite vai interferir no volume de crédito que eu vou disponibilizar para os clientes.
E alguns medidores, a exposição ao risco da carteira, índice de inadimplência, nível de utilização da carteira, são indicadores que são importantes a gente avaliar, tá? Um exemplo. Vou direto. Como que esses controles funcionam? De novo, ó, retomando, risco aceitável. Lembra? Risco aceitável é a faixa de risco em que eu vou liberar crédito, liberar limite ou não, sem condições diferenciadas, ou melhor, uma condição melhor, porque esse cara tem risco menor. Se eu mudar a faixa, se eu aumento a faixa de risco de 3 para 5, por exemplo, eu estou trazendo mais clientes e, consequentemente, trazendo clientes mais arriscados. Né? Mais clientes com risco maior terão acesso ao limite de crédito. Isso vai fazer a minha exposição ao risco aumentar. E se eu fizer o contrário, se eu reduzir a faixa de 3 para 2, por exemplo, eu estou sendo mais restritivo, eu só vou liberar 100% do limite de crédito para clientes com risco muito baixo. Nesse caso, eu estou alterando o volume de clientes com acesso a crédito, consequentemente, mudando a exposição ao risco de crédito, reduzindo a exposição ao risco de crédito. E o limite, ó, trazendo aqui um exemplo. Suponha que a gente tenha um indicador, esse até é um exemplo que a gente utilizou, tá, num dos clientes. Eu não vou abrir qual que é o cálculo aqui de cada um desses indicadores, por ser confidencial, mas basicamente, nesse cliente mais recente, SS3, a gente fez um cálculo de limite de crédito que era baseado em 3 indicadores, que é o primeiro, o potencial de compra, é uma conta que vinha do comercial e que indicaria ali o potencial de compra que esse cara teria com a empresa. Segundo, a média de compra que o cara tem, que a empresa tem dentro do cliente. Terceiro, o limite de crédito que o Serasa propõe. Tá, esses 2 indicadores de baixo, eles são reguladores da demanda. Por quê? De novo, o comercial tende a extrapolar o pedido. Tende a pedir mais, porque, né, enfim, ele quer vender mais. Então, isso aqui tende para cima. Os outros 2 de baixo tendem para baixo. Então, à medida com que eu mexo nesses indicadores, se eu aumento o peso do potencial de compra, estou aumentando o volume de crédito. Se eu reduzo o peso do potencial de compra, eu estou reduzindo diretamente o volume de crédito que os meus clientes terão acesso, tá? Então, só para demonstrar aí como esses 2 indicadores funcionam. Tá, e um exemplo aqui, ó. Estou pegando regiões. De novo, esse também é um exemplo aí real, tá? Não estou abrindo regiões, não estou abrindo as empresas para não ser, por ser confidencial. Mas é um exemplo, ó. A região 1 aqui, ó, desse cliente, ele tem um grande potencial de faturamento, região 1 e 2, e índice de inadimplência muito baixo. Ó, comparando com o índice de inadimplência do Bacen, ó, que é 2,93, essas 2 regiões têm índice de inadimplência baixíssimo. A região 6 também, ó, grande potencial de faturamento, índice de inadimplência baixo. Em compensação, a região 7, por exemplo, tem um faturamento pequeno, né, comparado com os demais, uma participação menor, e um grande índice de inadimplência, um índice de perda de inadimplência muito alto, maior do que a referência de mercado. Então, uma simples análise aqui. Faz sentido eu ter a mesma política para a região 7 que eu tenho para a região 6, 2 e 1? Bom, provavelmente não. Então, nesse caso, se recomendaria para a região 1 e 2 mudar ali ou mudar o risco aceitável para que eu traga clientes um pouquinho mais arriscados. Eu vou aumentar um pouquinho de inadimplência, mas ok, eu vou mensurando isso, só que eu aproveito melhor o potencial de faturamento dessa região. E para a região 7 eu faço mais restritivo. Não, aqui eu já estou perdendo muito. Não tem grande potencial de faturamento, eu estou perdendo muito. Então aqui eu vou ser mais restritivo. Eu mudo o critério ali do risco aceitável ou do limite de crédito e sou mais restritivo para essa região, tá? Então, esse é só um exemplo de como a gente pode usar estrategicamente a política. Pessoal, ficou claro os conceitos? Deu para entender como que a política, como ela deveria ser tratada para que a gente possa utilizar ela estrategicamente? Alguém ficou com alguma dúvida? Ninguém comentou nada? Estou me sentindo sozinho aí, gente. Ninguém? Tá, beleza. Espero que tenha ficado claro. Oi? Tem um comentário do Passalaco, da Passalaco com todo, não sei quem foi dos 2 ali que colocaram, que está falando assim que aqui entendemos o limite de 2 maneiras.
potencial de pagamento mensal e 2, capacidade de acúmulo de obrigações financeiras. Eu não entendi muito bem esses dois. Como é que vocês... o que seria essa capacidade de acúmulo de obrigações financeiras? Seria o quanto que ele tem vocês analisam o quanto que eles têm de caixa disponível, ou seja, as obrigações que ele tem com o banco, outros fornecedores, etc., e o quanto sobra de disponibilidade ali para ele de pagamento mensal? É que assim, como nós somos distribuidores, né? E o nosso cliente, muitas vezes, ele compra de mais de um distribuidor. Perfeito. Né? Ele não gosta de ficar dependendo de um só. Então, assim, é muito importante eu saber quanto que esse cara tem capacidade de pagar no mês para mim. Então, eu vou vender 100 mil pro cara. O cara tem capacidade de me pagar 20 mil por mês. Entendeu? Então, eu não posso pensar nos 100 mil que ele não tem condição, porque esses caras, a maioria dos meus clientes, eles não têm o dinheiro para pagar. Eles compram, vendem, e aí eles conseguem o dinheiro para pagar o que eles compraram. Entendeu? Perfeito. Eles trabalham com o meu caixa. Esse é um bom parâmetro. Alguns clientes que a gente atuou utilizavam esse indicador. Por quê? Realmente, você está vendo a capacidade que o cara tem de pagamento com base no endividamento que ele já tem. Sim. É um bom indicador. O que a gente recomenda... Para a pessoa física, o pessoal usa muito isso, né? Usa a fórmula mágica dos 30%, né? Que eu não sei, alguém alguma vez... Alguém tirou e todo mundo usa, né? 30% era o limite de endividar uma pessoa física e todo mundo usa isso. Quando a gente faz a conta, a gente sabe que dá para ter um endividamento maior, com baixo risco, dependendo das outras análises que são feitas. Mas é um critério que se utiliza bastante mesmo, que é esse aí, né? O quanto que ele tem disponível do que ele já está compromissado, né? Legal, boa contribuição, Samuel. Obrigado aí pela... O importante é que você tenha indicadores que sejam objetivos, né? Que você consiga mensurar isso e interferir, porque de repente a situação de risco mudou. Esse é um excelente indicador, porque você está vendo a capacidade de pagamento do cara, se ela aumentou, se tiver direcionada, se o teu cálculo de limite estiver objetivamente calculado com base nisso, que se a capacidade de pagamento dele aumentar, na sequência você já está aumentando aí o limite de crédito. Entendo eu que você deva fazer assim. E aí você está aumentando a oportunidade com esse cara. É uma boa ferramenta. Legal. E o objetivo a gente tenta sempre trazer para aumentar o limite dele. De que maneira? Ele parar de comprar do meu concorrente, entendeu? Ele centralizar mais comigo. Perfeito. Ótimo. Então, tem cliente que manda a nota que ele tem no concorrente, ele manda as coisas que ele tem comprado, é onde a gente consegue começar a levantar mais informação também. Excelente estratégia. Muito legal. Boa contribuição aí, Samuel. Obrigado. Pessoal, eu quero só, nos minutos finais aqui, apresentar uma ferramenta. A ferramenta é bem rápido. A gente tem uma ferramenta que faz automação do processo de análise, tá? Não sei se faz sentido para todo mundo, mas é uma ferramenta, um sistema que a gente já utiliza. A gente está há 8 anos atendendo a Braskem com esse sistema. A gente gerencia nesse sistema esses 4 bilhões aí de ativos de crédito da Braskem no Brasil, fora as unidades no exterior que eles têm, Europa, América. Então, eu não vou perder muito tempo, porque o propósito aqui não é eu fazer venda, não fazer nada, só estou explicando para vocês que a gente tem essa ferramenta e ela segue essa lógica aí de dar uma gestão sobre o processo inteiro, né? Desde a solicitação, cálculo de limite, mecanismo para você interferir no volume de limites com base nos diferentes perfis de clientes, tá? Mas eu não vou me estender aqui nisso, não quero perder o tempo de vocês com isso. Se alguém tiver interesse em conhecer a ferramenta, a gente marca depois aí, eu faço uma call, demonstro para ver se faz sentido para vocês, tá? Só queria passar isso rapidamente, tá? O objetivo dessa ferramenta aqui é facilitar o processo do analista, do processo de análise, enfim, e dar segurança para o processo. Ele está compliance para todo o processo, registra todo mundo que fez as análises, o perfil de risco da carteira, qual o limite que tem que ser liberado ou não, etc. Tá? Mas, em termos de conteúdo, o que eu queria trazer para vocês era isso. Espero que eu tenha contribuído para os desafios aí de vocês. Não sei se tudo que eu apresentei aqui faz sentido para todo mundo, né? Para todas as empresas, para os diferentes perfis de clientes que vocês têm, mas eu queria trazer essa visão, que é uma visão que a gente tem aplicado já há alguns anos aí
em alguns clientes, né? E que tem funcionado muito bem, tem funcionado legal e a gente tem visto aí bons resultados, tá? Espero que esse conteúdo tenha contribuído de alguma forma para vocês. Vou disponibilizar aí esse material e me coloco à disposição para quem quiser conversar, enfim, conhecer a ferramenta que a gente tem, ou simplesmente só trocar uma ideia sobre a gestão de crédito. Se eu humildemente puder contribuir de alguma forma, estou à disposição, tá bom? Obrigado muito aí pelo tempo de vocês e estou à disposição. Eu contribuir um pouquinho aqui rapidinho, só para a gente abrir daí para perguntas, né? O Lucas, bom, acho que todo mundo me conhece aqui, foi quase todo mundo, pelo menos a grande maioria. Eu já sou um pouquinho diferente do Lucas. Já acho que é importante e a gente ajuda os clientes, então eu acho que a gente tem que... Recomendo a todo mundo, de uma forma até mais enfática, de conhecer essa ferramenta, assim, tá? Vendedor, né? E aí, eu até sugeriria o seguinte, né? A gente, depois, Lucas, vamos ver direitinho, aí eu vou dar um problema para você aí, não sei se é possível ou não, mas você acha que é viável, é possível abrir um usuário de teste para todo mundo, para conhecer a ferramenta? Porque esse momento é crítico para isso, eu não sei se isso dá certo. Eu acho que é possível, com certeza é possível, mas o que eu acho que é mais produtivo? Para quem se interessar em conhecer a ferramenta, a gente faz uma call rapidinho, eu demonstro como que é, ou mando um vídeo demonstrando, e quem quiser conhecer a ferramenta, aí eu abro, quiser testar, fica à vontade, sem problema nenhum. É possível sim. Tá bom. Então tá, então vamos abrir para perguntas agora, gente. Eu acho que o Antônio tinha, não sei se é uma consideração ou uma pergunta, Antônio, pode ficar à vontade. Então. Primeiro, obrigado, Eduardo, e obrigado, Lucas, pela oportunidade, né? Foi uma boa tarde de conhecimento, tá? Eu só queria fazer um comentário sobre o conflito entre comercial e financeiro, no que se refere hoje aos indicadores, né? Principalmente prazo de pagamento, né? Porque ele se modificou, ele se automodificou, né? Ele está doido, né? Quer dizer, hoje você não pode analisar mais porque o que o cliente está pedindo de prorrogação de duplicata é uma enormidade, né? E aí, quem não tem um caixa mais ou menos robusto hoje, vai ter muita dificuldade de ir para frente, eu acho, tá? Com relação à questão do crédito, na minha empresa, nós temos mais de 50 representantes, né? Então, a gente tem um critério muito pessoal, né? A gente tem alguns critérios de análise, né? Mas, assim, nós, graças a Deus, não temos nenhuma inadimplência, né? Quer dizer, inadimplência você tem atraso, mas que normalmente não se trata de perda no futuro, tá? Quando não é muito pouco. Porque os representantes, na verdade, eles estão na linha de ponta, né? Então, eles, diferentemente de banco que empresta dinheiro, que o camarada pega o dinheiro e some com ele, o autopeças, né? Ele tem a peça lá. E muitas vezes o próprio representante, ele se encarrega em caso de inadimplência, ir lá negociar, verificar o prazo e tal. É de uma forma muito pessoal, né? Um atendimento muito diferente, muito próximo, né? Muito próximo. Tá? Se a gente for usar todos os critérios de uma análise profunda, você acaba dando, talvez o Passalacqua seja como a gente, né? Acaba não dando crédito para o cara, porque muitas vezes é um cara pequeno, né? Um cara que o representante fala assim, eu conheço, eu estou com ele toda semana, eu estou com ele sempre, pode vender que as coisas acontecem de uma forma perfeita, tá? E graças a Deus são 60 anos de empresa, né? E graças a Deus o ano passado nós tivemos acho que 40 mil reais de perda, né? Esse ano, vamos ver o que vem por aí, né? Não sabe, né? Mas vamos acreditar que a gente vai sair dessa. É isso aí. Com relação ao livro, eu li, viu? É muito bom. É muito bom esse livro, né? Eu ganhei do meu filho esse livro, eu li, muito bom. Vale a pena, viu? Vale a pena, recomendo a todos. Obrigado. Legal sua observação, Antônio. Realmente, de fato, acontece. Mas, assim,
É lógico, a relação próxima facilita aí com que os caras tenham uma análise de risco mais apurada, né? Porque o cara conhece, né? Ele consegue, é fácil para ele puxar enfim, puxar referências e tal. Agora, tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, é que a gestão de risco de crédito não é só inadimplência, não é só perda. E é lógico, depende da situação de cada negócio, né? Se eu tenho um bom fluxo de caixa, eu não preciso só encarar a gestão de crédito como perda. Igual você está falando, bom, a minha perda foi baixa. Tá bom, mas talvez você tenha tido perda de vendas, né? Enfim, eu não sei, mas, lógico, é sempre aquela relação entre vendas e capital de giro, todo é o papel do gestor, né? Mas muito bem observado, legal, vamos ouvir aí de você. Mais alguém? Mais algum comentário? Eduardo? Acho que não. Tem. Passa lá quando querendo falar? Não, ali, não sei. Não, né? Ah, tá. Então tá, acho que finalizamos então, gente. Não sei se alguém tem... aqui, ó, tem uma pergunta aqui da Eliane, né? Neste momento estamos vivenciando o que podemos fazer para minimizar os riscos. Então, esse é um momento muito delicado, né? O que você tem que fazer é intensificar a análise de risco de crédito dos seus clientes, tá? Enfim, você tem que ter muito claro quem que são os clientes com perfil de risco ainda maior. Porque, assim, esse cara vai precisar de financiamento. Se não for você, vai ser o banco. Alguém vai financiar esse cara. Se não for o banco, vai ser o concorrente. Se não for ninguém, ele vai quebrar. Então, tentar identificar, ter bons critérios para analisar risco, né, os CICs de crédito, os relatórios do Serasa, tem bons indicadores aí, como o Passalauca até indicou aí o que eles utilizam, para você classificar quem que é o cara que realmente representa risco, é fundamental nesse momento. Porque todo mundo vai precisar de crédito. É o que o Antônio bem observou agora. Nenhuma empresa pequena tem caixa nesse momento. Se ficar mais 15 dias, não vai sobrar nada, né? Então, esse cara vai ter que ser financiado de alguma forma. As linhas de crédito que estão surgindo aí, emergenciais do governo, é para sufoco. A grande realidade é que o mercado de crédito mesmo não chega no pequeno. Então, esse cara vai precisar do fornecedor. Se a gente, então, saber diferenciar quem realmente é arriscado, é isso que você precisa fazer nesse momento. E aí você tem que ter indicadores para analisar isso, né? Complementar um pouquinho, que é o seguinte, Elane, o crédito, você ter uma boa gestão de crédito, uma boa gestão sobre a política de crédito, dá dois parâmetros. O primeiro é o que o Lucas falou na aula dele, que é olhar para o seu cliente, ou seja, olhar o crédito que você fornece. Mas você fornecer crédito te aumenta o capital de giro, que faz você precisar, muitas vezes, também tomar crédito, principalmente num momento desse. Só que quando você entende a dinâmica, né, de como você empresta, você também entende a dinâmica de quem empresta para você. E aí você começa também a ter insights do que você tem que fazer, ou a forma que você tem que mostrar, ou a forma que você tem que apresentar, que é o que você quer que o seu cliente te demonstre, para o seu fornecedor, para o banco e etc., para que você consiga também, de um lado, ter prazo e ter crédito, caso você não tiver caixa para isso, né? Para poder aí sim fornecer o crédito para o seu cliente, né? E tem a questão também social nisso, né? O Alberto, ele é um defensor tremendo da parte social do crédito, que ninguém fala, né? Que é o seguinte: se seu cliente está precisando de crédito e você corta, é aí que você mata ele, né? É exatamente esse momento que você quebra ele e você vai... para de fornecer ele, eu vou lá e entucho um processo jurídico nele, que eu vou gerar mais crédito, mais custo ainda, né? É claro, a gente tem que saber separar quem está fazendo aquilo por maldade, né? Que é quem está se aproveitando daquele momento ou está se aproveitando de um momento específico para fazer um negócio, por exemplo, pedir um crédito que não precisa ou que, enfim, de alguma forma ele sabe que não vai pagar, né? Que é o tal do insolvente, de quem realmente precisa, quem realmente vai poder pagar. Então, é isso que faz a gestão de crédito, né? Mas, assim, é olhar os dois lados, né? É olhar a ponta do seu cliente e também entender como que você vai conseguir crédito na outra ponta. Viu, Eduardo? O importante nesse momento, acima de tudo, é entender a necessidade do seu cliente. Perfeito.
Tá, porque é ele que administra o fluxo dele. Hoje eu tô fora, já faz mais de 15 dias, né? Eu não sou tão novinho assim, né? Né, Paty? E hoje, ontem eu puxei todo o pessoal que está em atraso, e eu liguei lá para os meninos e falei, olha, vocês vão ligar para todo mundo que não deixou de pagar e ver qual a necessidade deles para eles pagarem. Não se importa se precisar de 30, 60, 90, 120, se precisar parcelar, o importante agora é botar esse troço em dia, botar para dentro, seja o que for, botar para dentro, porque é isso, né? Vai fazer o quê? Não, essa é uma situação muito específica, sem precedentes na história. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Tem o que fazer. Legal, e acima de tudo, né? Ficar líquido, né? Ficar líquido, caixa é rei. Tem que ter caixa suficiente. Caixa é rei. Mesmo que você não precisa tomar de dinheiro no banco, se você olha se você tem capacidade de pagar os seus custos fixos, né? Como o professor Alberto sempre fala, vá no banco. Se for um volume, se for uma taxa... hoje o Santander, sei lá, deve estar emprestando dinheiro a 0,5% ao mês, né? Alguma coisa assim. Você não precisa pegar BNDES a 20% ao ano, que hoje o BNDES está isso, né? Mas assim, recompõe seu caixa, né? Ninguém sabe o que vem por aí, a gente não sabe se vai ficar 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Ninguém sabe. O importante é estar líquido, né? Nesse momento, caixa é rei, tem que ser líquido, é isso mesmo. Bom. Mais perguntas, gente? Mais alguém? No chat, não? Bom, então, acho que é isso. Lucas, quiser fazer as considerações finais aí, dá um tchau. Não, só agradecer mesmo todo mundo, assim, eu sempre falo que a gente aprende toda hora. Eu não gosto de me chamar de professor, na verdade eu sou aluno o tempo inteiro. Então eu vim aqui contribuir com um pouquinho de conteúdo que a gente trabalha, enfim, um pouquinho da experiência que a gente tem com alguns dos clientes, mas sempre enriquecedor falar com todo mundo. Então, muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês, que é muito valioso. E obrigado aí por perder esse tempinho falando comigo aí e me ouvindo falar um pouquinho, tá? Obrigado também pelas considerações. Tá, gente. Até a próxima. Muito obrigado.